Lá na Old Town, em Budva, Montenegro, teve uma situação que eu entrei na fila de uma pizzaria, fui pegar minha carteira para pagar a pizza e eu senti um casal me empurrando algumas vezes. Aí eu só entendi depois, quando eu entrei numa loja e precisei pegar o dinheiro para pagar, não um relógio. Ah, eles tinham me furtado ali. Aí me furtaram uma doleira com meus euros, com cartão e com passaporte. Meu Deus do céu, pra quê? Enfim, na fila dessa pizzaria, eles estavam me empurrando e incomodado. Gente, que casal chato e tal. E sem entender. Aí levaram essa doleira com dinheiro, com cartão e com 2 passaportes, o meu e de Lude. Ai, meu Deus, pra quê? Quem me viu chorando muito mentiu, porque o dia que eu chorei mais na minha vida foi esse dia aí que meu mundo caiu. Mas ok, primeiro passo. Tem uma embaixada em Montenegro? Não tem. Não tinha embaixada do Brasil, então a gente foi pra delegacia. Aí chegando lá, tinha um guardinha falando inglês e tal. Aí levou pra outro cara, que eu acho que era o delegado de lá. Aí, minha irmã, entrou eu e Ludmilla no nosso English pra explicar toda a situação. Ainda bem que eu aprendi o verbo stolen, né? I was stolen e não sei o quê. Aí, aí nisso que a gente explicou toda a situação, ele fez um BO. Aí eu expliquei o meu desespero qual era. Olha, eu fui roubada hoje, só que amanhã eu estou indo pra Croácia com o meu grupo de amigos, porque o meu voo pro Brasil sai de lá. Aí ele me deu o BO e disse: com isso aqui tu passa pra Croácia, leva. Eu, tá, massa, resolvido, fui feliz da vida. Aí eu crente que eu ia passar com um BO, né? Aí eu pleníssima lá na fronteira da Croácia, todo mundo dando seu passaporte e eu com meu BO aqui, ó, vou passar, não passei. Não entrei no país. E eu entendi, né? Entendo, porque era só um BO. O delegado disse que eu ia passar com o cão desse BO. E aí eu tentei passar pela Croácia. Aí a Ludmilla teve sorte porque quando a gente entrou pela Albânia, ela pesquisou e ela tinha que ter um passaporte com pelo menos 6 meses antes de vencer. E o dela, que ela tinha na época, tava faltando 3 meses para vencer. Ela tirou um novo, só que por acaso, por algum erro do sistema, não desmagnetizaram o dela antigo. Então, assim, roubaram o novo dela e o antigo, por acaso, uma raridade estava funcionando. Então ela entrou na Croácia. E eu fiquei lá a sol tentando o sonho americano. Eu fiquei na fronteira. Aí eu desesperada, meu Deus do céu. Fui pra cidade ali de perto de Montenegro. Voltei, né? Aí me separei de Lude. Lude, vai, só vai. Resolve a tua vida, tu tem teus compromissos. Tu vai poder embarcar, te vira. E fui com meu amigo já voltando para Montenegro para tentar entrar por outro lugar. Aí, resumindo o problema, como eu fui furtada lá em Budva, Montenegro, lá não tinha embaixada do Brasil. E sem o passaporte eu não poderia ir até outro país que tivesse uma embaixada. Tinha uma na Croácia, não conseguia entrar pela Croácia. Então, a gente estava em contato o tempo todo com o pessoal da embaixada do Brasil, que foi muito solícito. E eles foram orientando e a gente foi tentando, né? Daí a gente foi pro aeroporto de uma cidade de Montenegro para tentar sair e ir pra Sérvia, onde tem a embaixada do Brasil. Só que lá o policial não deixou, só com BO. Aí tá. A outra alternativa era pegar mais de 8 horas de ônibus para tentar atravessar a fronteira pra Sérvia pela estrada. Aí nisso a gente comunicou qual era a fronteira e tal. Aí mandaram um ofício pra lá, avisaram tudo direitinho. Aí, gente, chegando lá, como a Lud seguiu pra Croácia, eu deixei minha mala com ela, fui só com a roupa do corpo, minha mochila e meu amigo, porque eu tava sem dinheiro, né? Fui roubada. Eu achei outro cartão que eu deixei com Ludmilla. Enfim, aí chegando na outra fronteira, o pessoal da embaixada avisou lá e tudo. Só o ofício que eles mandaram não bastava. Então, a gente foi barrado de lá. E lá foi muito... Ai, eu fiquei muito triste ontem, porque tiraram a gente do ônibus. É muito ruim você estar ali tentando falar com o pessoal da fronteira. É um clima muito pesado e falando numa língua que você não entende. E aí a gente colocava o pessoal em contato com eles por telefone. Só que eles exigiam um documento que, enfim, não tinha. Mandaram a gente descer do ônibus, todo mundo olhou. Aí depois mandaram subir de novo. Aí depois mandaram descer de novo, a gente aguardou mais um pouquinho, aí não tinha mesmo jeito. Aí botaram a gente em outro ônibus de volta pra Montenegro. Só que voltando pra Montenegro, olha só, eu já saí de Montenegro, né, pra tentar entrar na Sérvia. Aí saindo da Sérvia, eu tinha que voltar pra Montenegro, não me aceitaram lá.
Aí deu problema também em Montenegro. Meu Deus do céu, eu vou ficar num matinho entre uma fronteira e outra e dormir aqui no chão. Essa parte foi a que eu mais me desesperei. Sabe essas situações que aparecem no Jornal Nacional que a pessoa tá na rua desesperada? Era eu ali. Aí demorou muito, eu crente que eu não ia entrar nem em um lugar nem em outro, ia ficar naquele matinho ali, naquele espaço, entre as duas fronteiras. Só que aí a gente conversou, deixaram entrar. Aí botaram a gente em um ônibus que tava indo pra Montenegro. Esse ônibus pegou a gente, jogou no meio da rua, 3 horas da madrugada, não tinha táxi, não tinha um ser vivo passando na rua. E eu só sei que com muita sorte, eu e esse meu amigo, a gente viu um táxi passando, a gente pegou, entrou e pediu pra levar pra um hotel 24 horas. Aí o taxista, né, deixou a gente na porta desse hotel 24 horas. Não tinha ninguém. E tinha lá, de 0 a 24 horas, que era 24 horas, e o taxista levou pra isso, não tinha ninguém. Gente, eu desesperada, sem bateria, com fome, com sono, cansada. Eu vi a porta lá automática, uma brechinha, eu fiz assim, ó. A porta abriu. Entrei no hotel, fui pra recepção, a gente ficou lá batendo o sininho pra alguém aparecer. Fiquei sentada no sofá esperando, carregando o celular. Enfim, não apareceu ninguém. Aí o meu amigo tinha pego o número do taxista, né? Chamou de volta pra levar pra outro hotel. Aí no que a gente desce, apareceu um funcionário e a polícia passando. Eita, meu Deus do céu. Lá vai a polícia achar que eu invadi isso aqui. Aí me fiz de doido. Sorry, aqui que é o check-in, tava te esperando, você trabalha aqui? E pronto, viram que a gente era hóspede, a polícia foi embora. E aí a gente subiu pra conseguir fazer check-in e pelo menos passar a noite, né, dormir na cidade perto da fronteira. Aí, ok, conseguimos, check. Dormi, descansamos. E eu, gente, só com a roupa do corpo. Meu amigo me emprestou roupa, eu escovei o dente com o dedo, eu guardei a minha lente. O meu olho vai cair, ó. Ele vai cair, tá vermelho. Eu guardei a minha lente num copinho com água da pia, deixei ali e aí a gente esperou amanhecer o dia pra poder resolver. Aí hoje, na parte da manhã, o pessoal da embaixada ligou, eles estavam o tempo todo à disposição, atendendo de madrugada, tentando mesmo de todas as formas, orientando. Aí hoje de manhã eles deram mais uma orientação e falaram o seguinte, olha, a gente já avisou a delegacia aí da cidade que vocês vão emitir o laissez-passer e eles estão sabendo. Aí a gente foi pra delegacia lá e ninguém falava inglês. Veio um guarda assim, fumando no Brasil, mas mora na Sérvia e entendia a língua deles. E aí a gente botava o telefone lá na mulher e ele ficava traduzindo. Aí eu calada, né? Entrei calada, saí muda, só fingindo costume, aham. E aí a moça me colocou num táxi, orientou esse taxista pra me levar pra tirar 2 fotos e voltar. E ela preparou esse passaporte. Aí chamou um táxi pra levar a gente pra fronteira. Aí o taxista, em vez de levar a gente pra fronteira da Sérvia, ele parou a gente na fronteira de Montenegro e buzinou. Aí lá vai todo mise-en-scène pra ter que me explicar. Porque I was stolen, não sei o que. Aí demorou demais. Só que isso deu sorte por outro lado, porque depois que o policial falou, ok, vou deixar vocês passarem, ele falou o seguinte, ó, vou chamar um táxi pra vocês, um ônibus, vou tentar, não garanto nada. E aí não apareceu ônibus, não tinha nenhum ônibus nesse horário, não tinha táxi. Ele parou um carro aleatório e falou assim, entra. Entrei no carro de um estranho, de um cidadão que tava vindo pra Belgrado, né? Aí a gente entrou nesse carro, aí levou até a fronteira da Sérvia, aí apresentou meu laissez-passer, o passaporte do Isaac, e tipo, o policial nem me viu, tipo, só deixou passar. Eu, graças a Deus, gente, passei, entrei no país, me senti muito a sol, atrás do sonho americano, entrando no país, e o resto, quem era o homem que tava dirigindo, era o de menos, eu tava dentro. Eu, gente, não sei quem é esse aleatório, só sei que tô dentro. E aí, realmente, não tinha outra opção, tipo, ir de táxi. Foram mais de 6 horas, né, de estrada. Não tava passando ônibus naquele horário. E aí, a gente ligou pra embaixada pra falar com ele. E ele se ofereceu pra deixar a gente já na embaixada do Brasil. E a gente veio o tempo todo.
com esse homem, que eu não sei quem é, mas foi um anjo, pô. Ele foi muito fofinho. Quando ele parou no posto de gasolina, a gente se ofereceu pra pagar a gasolina, ele não deixou. Ofereceu comida, água, perguntou se a gente queria ir pro banheiro, não sei o quê. Dirigiu o tempo todo com cuidado, foi muito fofinho. Não se incomodou de estar carregando dois estranhos. E aí eu entendi que ele era ó, capitão. Então, assim, nossa, foi muita sorte encontrar esse homem pra trazer a gente até aqui. Enfim, ele deixou a gente aqui no hotel, porque a embaixada já tava fechada, mas eles vão abrir amanhã, tá tudo certo. E aí a Ludmilla conseguiu pegar um voo da Croácia pra cá, usando o passaporte dela. E eles foram lá, pessoalmente, buscar a Ludmilla no desembarque e tal. Enfim, eu esperei as coisas se encaminharem pra avisar meus pais. E depois de tudo já encaminhado mesmo, vim aqui pra falar. Porque ontem, gente, meu Deus, eu tava muito desesperada, muito nervosa. Aí ontem realmente foi a situação mais pesada, porque quando eu tentei entrar na Sérvia, não me aceitaram, eu tive que voltar para o Montenegro e deu problema também. E quando eu vi que eu poderia ter essa possibilidade de a gente dormir na rua entre uma fronteira e outra, bateu o desespero, eu fiquei muito nervosa. Mas aí colocaram a gente no ônibus que deixou a gente no meio da rua 3 horas da manhã, sem nada perto. Então isso me deixou muito nervosa, a gente assim, com fome, sem saber onde ia ficar, com pouca carga na bateria. Eu sem meu pai saber, tudo tava me machucando muito, entendeu? E separada da minha irmã. Ontem foi a pior situação da minha vida, quando eu vi que a gente poderia ficar assim no meio da rua. Meu Deus do céu. Mas enfim, vai dar certo. Eu tenho assim uma lista de pessoas e anjos para agradecer, porque todo mundo se mobilizou muito. Todo mundo mesmo, o pessoal aqui da Embaixada Brasileira, o pessoal do Itamaraty, uma galera lá de São Luís, o Bruno e a Marli que trabalham comigo. Eu preciso, assim, montar uma lista para agradecer o tanto de gente que se envolveu e se mobilizou para tudo dar certo, e graças a Deus deu certo. Lembrei de uma situação que foi engraçada, porque na hora que, lá em Budva, que nosso passaporte foi furtado, com dinheiro e tudo, a gente procurou em todo lugar e tal, eu desesperada, chorando muito, desesperada. Aí na casa a Ludmilla virou pra mim e falou assim: Ó, Tainara, eu não ia te contar isso não, mas vou te contar pra te acalmar. No dia que a gente brigou, eu peguei escondida 100 euros da tua carteira. Isso é tudo que a gente tem. Ludmilla, filha da mãe, por que tu não pegou mais, Ludmilla? A gente só tem 100 euros, Ludmilla. Cara, pô, por que a Ludmilla não pegou escondido mais dinheiro? Até nisso a Ludmillou. Enfim, eu aprendi muito com essa história, muita coisa eu já teria evitado, sabe? Eu aprendi bastante. Tenho que agradecer uma lista de pessoas que eu tô devendo o mundo. Vou beijar o pé de cada um quando eu encontrar pessoalmente pra abraçar. Muita gente envolvida, sabe? Os bastidores vocês não acompanharam. Muita gente ali disposta, empenhada para resolver o tempo todo, desde o início, desde o primeiro contato. Meu primeiro alívio foi quando eu pedi para passar lá em casa para conversar com os meus pais, que eu tava muito agoniada, escondendo isso já há mais de 24 horas. Aí quando eu recebi o áudio de papai dizendo que tava tudo tranquilo, eu assim, tirei um peso das costas. Eu não tinha nem entrado na Sérvia ainda, mas eu fiquei muito aliviada. E oração de mãe ajuda muito, né? Porque de repente a gente conseguiu carona com esse moço, sendo que era a única opção, não tinha ônibus, não tinha táxi. De repente ele apareceu ali na hora certa, no momento certo, e pegou a gente, né? Nessas mais de 6 horas de estrada. Enfim, quando eu cheguei aqui e vi a Lud, eu chorei muito, me emocionei. A roupa que eu tava nessas últimas 48 horas eu vou jogar fora, que ela já me traz um peso assim negativo. Mas tá tudo resolvido. Meu Deus do céu, como eu tô aliviada. Eu cheguei aqui, tomei um banho, fui dar uma volta e depois fui contar. Porque já tinha gente perguntando onde é que eu tava. Enfim. Aí eu vim falar aqui na hora certa. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Aí assim, o que eu pensei foi, gente, eu senti na pele o que a gente sempre vê no jornal. E imagina só o que esse povo passa. Eu tava ali com um amigo que tava com dinheiro, tava me ajudando, mas tem gente que passa por isso sozinho, sem dinheiro, sem celular, com fome, sem ter onde ficar. Então, assim, o auge do meu desespero foi pensar, se eu não entro pela Croácia, não entro pela Sérvia, como é que eu vou sair de Montenegro e ver minha família de novo no Brasil? Era isso que eu pensei. Mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso, meu Deus, que alívio. Vou até abraçar a Ludmilla aqui. Te amo, Lud.
Aí, gente, eu tive várias reflexões nas fronteiras. Aí também eu olhava assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui, gente? O que é que eu tô fazendo aqui? E o povo, assim, o clima, assim, de polícia na fronteira é muito pesado. Então, quando eles mandavam descer do ônibus, desce, que todo mundo olhava, sobe. Era muito, assim, humilhante, entendeu? E isso era o de menos, que ninguém me conhecia. Mas o clima era muito pesado. Deus que me livre. Meu Senhor do céu. Viva o Brasil. Enfim, o pior já passou. Cheguei onde eu tinha que chegar aqui, vai ser resolvido. Vou dormir que vai dar 3h30 já. E é isso é tudo. Quem vê foto, não vê perrengue. Essa frase é da Maria Clara que viajou com a gente, porque uma vez uma amiga dela tava num barco em alto mar que quebrou, aí não tinha água, não tinha comida, não tinha sinal de celular. Ela ficou 24 horas assim, sumida. E quando ela voltou, a terra firme, ela postou a foto mais bonita no mar. Galera, é o seguinte, hoje de manhã eu passei a manhã toda lá na embaixada. Eles abriram excepcionalmente no sábado pra gente. A gente conseguiu já emitir os passaportes novos. Aí eu tô no aeroporto de Belgrado, né, pra pegar meu voo daqui a pouco. Aí lá na embaixada eu entendi o que aconteceu. Eu tive muito azar, porque Montenegro é um país novo, isso aconteceu lá. E o precedente que eles tinham era de uma menina, né, que teve a mesma situação há um ano. Então, de lá para cá, novas regras surgiram, as embaixadas não foram comunicadas e nem as próprias autoridades dos países estavam sabendo assim do processo. Então, o que, que aconteceu? A embaixada falou: vão até a fronteira com a Sérvia, informe qual fronteira é que a gente vai mandar um comunicado verbal para lá. E quando eles ligaram para o funcionário da manhã, ele falou: olha, com a ordem verbal nós vamos liberar. Só que o nosso ônibus passou de madrugada, era outro funcionário, e esse funcionário disse que a ordem verbal não era suficiente. E aí ele falou do laissez-passer. Aí quando ele mencionou esse laissez-passer, foi uma novidade para todo mundo, porque quando aconteceu com a menina há um ano, não precisava disso. Aí o que ele mencionou, esse laissez-passer, a embaixada ligou para o diretor da polícia de Montenegro, nem ele sabia que tinha isso, e ele falou: não, aqui a gente não pode fazer isso, não tem. Aí eles bateram o pé: não, tá nas suas regras, na lei, e vocês têm que emitir, porque ela só passa com esse laissez-passer. E aí foi quando a gente foi para a delegacia fazer isso e conseguiu passar. Então, esse meu caso, eu me lasquei para outras pessoas não se lascarem, foi um precedente, porque as regras de um ano para cá mudaram e nem as próprias autoridades de Montenegro sabem, ninguém conhece. Então, essa falta de informação me prejudicou muito. E por isso que eu entendi que o delegado, quando ele me falou: olha, com BO tu passa, tu sai do país e entra na Croácia, nem ele sabia. É um absurdo, gente. A regra do próprio país, eles não sabem orientar uma pessoa que foi furtada lá. Então, a Embaixada do Brasil me orientou o tempo todo de acordo com esse precedente recente da menina, de um ano atrás. E, tipo, mudou a regra lá em Montenegro, não informaram as embaixadas. E aí foi novidade para todo mundo. Por isso que eu fui até a fronteira, chegando lá, teve essa falha de comunicação, mudou de turno, mudou de funcionária, não deixou passar só com a comunicação verbal, comunicado verbal. Então, assim, eu me prejudiquei, mas acaba que isso já abre o precedente para já se conhecer um procedimento. Quando acontecer isso, tem que ir atrás desse laissez-passer. É isso. Ou seja, se o delegado lá em Budva, onde eu fiz o boletim de ocorrência, tivesse me informado isso, nada disso teria acontecido. Entendeu? Porque foi por conta dessa falta de informação do próprio país onde eu fui furtada que eu quase dormi entre duas fronteiras. A fronteira aqui da Sérvia me barrou, voltando para Montenegro eu também fui barrada, aí eu fiquei bem aqui no meio, olhando assim, a polícia lá desconfiada e tal. Então, meu Deus do céu. Mas que bom que eu sou um precedente agora e tô falando aqui desse procedimento para todo mundo. E eu vou colocar aqui o caso, o case que deu origem
Aí essa frase, quem vê foto não vê perrengue. Gente, eu fiquei com muita pena da Ilana. Ela falou comigo, mandou direct, que é amiga da Maria Clara. Olha essa história, pô. Galera, estamos quase lá na saga de volta para a minha terra. A gente tá fazendo aqui uma conexão em Paris. Aí é grande aeroporto, a gente já foi logo ver o portão, tá perto. E aí eu só vou mesmo ficar tranquila quando estiver dentro do avião subindo. Porque se chegar lá no Brasil der problema, pelo menos é um problema em português. Como o voo vai ser longo, eu vou voltar aqui à programação normal aos poucos. No dia que saiu o último episódio do festejo no IGTV deles, eu tava exatamente no aperreio lá da fronteira, não consegui avisar, claro. Mas para quem acompanhou, a gente pegou 3 seguidores solteiros guerreiros, aí cada um entrou no camarim de um artista para pegar dicas. E nesse último episódio, quem deu conselhos foi Marília Mendonça. Então vou deixar o link aqui, um trecho, para vocês só arrastarem para cima e assistirem, tá? Ficou bem legal. Então vejam aí. Que o voo da Tia Thay vai ser longo. Mendonça. Então, já que tu é uma pessoa tão boa com as palavras, eu queria que tu desse dicas de cantadas certeiras. Eu acho que é tanta coisa acontecendo na minha cabeça que eu não lembro mais como é que eu paquero. O beijinho em cima da mesa, se eu derrubar a mesa, o beijinho rola. Fazendo uma previsão, eu acho que essa cantada tá tão fraca que hoje vai ser o jeito, entrar na sofrência com uma música pra esse rapaz entrar na sofrência, porque desse